Hein? Finalizou? Muito bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 5. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5. A história tem desdobramentos também no capítulo 6, mas nós vamos ver hoje somente o capítulo 5. O texto diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no templo não lhes pisam limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca de Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois de o terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, e a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem o nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam nem eram atingidos pelos tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Orar? Bendito Deus, que bom, Senhor, é lembrar de que nós já conhecemos o mundo mal, que nós já andamos, meu Deus, no curso desse mundo, e da misericórdia do Senhor que nos resgatou. Muito obrigado por isso, Senhor. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados, porque tantas vezes nos esquecemos do tamanho da sua graça e do quanto nosso coração deve ser grato ao Senhor, e pecamos contra Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, limpa-nos de toda a nossa transgressão. E nesse momento, Senhor, que temos a Tua palavra aberta diante de nós, reconhecemos a nossa incompetência em entendê-la, mas reconhecemos também a nossa dependência do Senhor para entendê-la. Por isso, meu Pai, abra o nosso entendimento, dá-nos a capacidade, Senhor, de entendermos a Tua palavra nesse instante. No nome santo de Jesus, que nós te oramos. Amém. Eu gosto das sacadas que C.S. Lewis tem quando ele escreve seus contos. E na história de C.S. Lewis, no final do seu segundo livro,
quando houve a coroação dos reis e rainhas de Nárnia, no finalzinho, Aslan simplesmente vai embora. Ele vai embora. E Lúcia fica se perguntando, por que é que ele foi embora? Por que é que ele saiu? Por que é que ele foi embora? Túminos, que é o amigo de Lúcia, olha para ela e diz, ele é selvagem, ele não pode ser domado. Isso aqui, meus irmãos, é importante nós lembrarmos sempre a respeito de Deus, porque as igrejas brasileiras, em especial, tentam o tempo todo domesticar a Deus. E eles tentam manipular Deus de várias maneiras e acham que Deus é tipo um gatinho, um cachorrinho, que você pode botar numa coleira e dizer para ele, faça isso para mim, e ele vai fazer. Pega a bolinha e ele vai pegar. Quando na verdade nós pensamos assim, queridos, nós usamos a mesma metodologia de pensar dos idólatras, que acham que eles podem manipular os seus deuses. E os deuses estão ao serviço deles, porque à medida que eles desejam, eles fazem coisas para esses deuses. Eles fazem promessas, penitências e coisas desse tipo, para que os seus deuses atendam aos seus desejos. E quando a igreja de Cristo age da mesma maneira com relação a Deus, eles também agem como pagãos e também tentam aprisionar a Deus, também tentam manipular a Deus, e isso é um péssimo negócio. Porque Deus não pode ser aprisionado, Deus não pode ser manipulado. Israel aprendeu isso da pior maneira possível no capítulo anterior do que nós lemos hoje. Eles tentaram manipular a Deus. Na guerra contra os filisteus, eles perderam a primeira batalha e pensaram, é a ausência de Deus conosco. E aí eles pensaram que levando a arca da aliança para a batalha, eles estavam manipulando a Deus e levando Deus para a batalha. Eles queriam obrigar a Deus a que Deus desse a vitória. O que eles não entenderam é que, ao fazer isso, eles tiraram a glória de Israel de dentro dele. A desgraça foi tão grande que eles não só perderam uma quantidade absurda de homens, 34 mil homens morreram nessa batalha. Nessa batalha, eles também perderam os dois sacerdotes, Ofni e Finéias, que já era plano do Senhor matá-los. Eles ainda perderam Eli, o sumo sacerdote, que ao ouvir as notícias, caiu e quebrou o pescoço e morreu. A descendência desse sumo sacerdote vai ser retirada do serviço ao Senhor e, principalmente, a arca do Senhor foi tomada. Nós vimos como isso é importante no capítulo número 4, de como esse fato de que a arca do Senhor foi tomada é importante, porque até na hora de morrer, a esposa de Finéias, ela está muito mais preocupada com a glória do Senhor indo embora do que a morte do marido e do sogro ao mesmo tempo. Ela morre colocando o nome do filho e acabou, foi-se a glória do Senhor. O texto o tempo inteiro fica frisando, tomaram a arca. Por várias vezes o texto vai ficar dizendo, eles tomaram a arca. E como é que começa o capítulo número 5? Com a mesma informação. Eles tomaram a arca. Só que agora a lição será dada não só para Israel, de que não é possível manipular a Deus, mas agora todo mundo deve saber que Deus não pode ser domesticado. E Deus vai ensinar isso sobre duas perspectivas. Primeiro, em relação aos ídolos. Os ídolos não são nada diante de um Deus que não pode ser domado. Em segundo lugar, os homens, os idólatras, precisam temer a Deus, porque o nosso Deus não pode ser domado. Vejamos, primeiramente, meus irmãos, dos versículos de 1 a 5, como Deus age diante dos ídolos, mostrando que nenhum Deus é como nosso Deus, que Ele é terrível. O texto nos diz por duas vezes, nos versículos 1 e 2, tomaram a arca. Notaram aí? O texto diz assim, os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. A região de Ebenezer era onde eles tinham travado a guerra e onde Israel perdeu a guerra. Foi lá onde a arca foi capturada. Mas o versículo número 2, meus irmãos, é uma afronta.
Porque quando havia uma guerra naquela época, a guerra não era travada simplesmente entre reis ou entre exércitos. A guerra sempre era travada entre deuses. Aos deuses era atribuída a vitória. Logo, os filisteus entendem que eles estão lutando contra deuses e que o Deus deles foi vencedor. Quando a Arca da Aliança chegou no arraial de Israel, no versículo número 5 do capítulo 4, todo Israel bradou em grande voz e gritou, e o povo do exército vizinho, que estava bem pertinho deles, ouvindo os gritos, perguntaram o que é que está acontecendo, e a resposta foi: a Arca da Aliança, a Arca de Deus está lá. O que é que eles pensaram? Perdemos, agora a situação ficou difícil. Nunca na história nós vimos falar que o Deus deles os acompanhou numa guerra. Isso não acontece. Pela primeira vez a Arca da Aliança está vindo para uma guerra direta. E isso é estranho. Logo eles pensaram: perdemos. Porque o Deus deles, da última vez que guerreou, destruiu a maior potência bélica do mundo. Da última vez que o Deus de Israel guerreou, destruiu o Egito, matou o faraó, todo o seu exército, matou muita gente lá e veio de lá para cá fazendo milagres enormes. Perdemos. Daí então a ideia deles é melhor morrer do que ser escravo. Então, homens, sejam valentes, sejam machos, porque agora não tem o que fazer. Nós vamos lutar contra um Deus. E é melhor lutar e morrer contra esse Deus do que ser escravo deles. Eles lutaram pela vida. E o Senhor não lutou naquele dia. O Senhor não lutou naquele dia. Israel perdeu. Só que, na visão dos filisteus, quem ganhou a guerra foi o Deus deles. Porque o Deus de Israel, pela primeira vez, veio para a batalha. O Deus de Israel, que tinha feito um estrago muito grande no Egito, mas todos os deuses do Egito, então, não deram conta do Deus de Israel. Mas o Deus dos filisteus deu conta, ganhou a guerra. É por isso que eles pegam a arca, no versículo 2, e levam para o templo de Dagon. E o texto diz, com todas as letras assim: e meteram a arca na casa de Dagon, junto deste. Levaram a arca da aliança para dentro de um templo, na cidade onde Sansão morreu. E levaram ele para lá. E colocaram a arca da aliança na frente de Dagon. Primeiramente, quem é Dagon? Existia um panteão de deuses dos filisteus, Baal, Berite e assim por diante, Astarote. Mas Dagon era considerado o deus mais forte, o deus maior. Afinal de contas, Dagon era o pai de Baal. Então, se Baal era Deus, se Baal era forte, Dagon, então, deveria ser muito maior, muito mais forte. E a estátua de Dagon mostrava justamente isso, um Deus forte e poderoso. Eles chegam agora e dizem: Dagon ganhou do Deus de Israel. Dagon foi vitorioso. Então, o que é melhor a gente fazer? A gente pega o Deus de Israel, a arca, porque eles achavam que a arca era o Deus de Israel. A gente pega o Deus de Israel e coloca nos pés, prestando reverência à estátua de Dagon. Foi isso que eles fizeram no versículo número 2. Eles pegaram o Deus de Israel e o submeteram e o subjugaram na frente de Dagon. A imagem era muito clara. Qualquer pessoa que entrasse no templo de Dagon diria: o Deus de Israel foi aprisionado. O Deus de Israel foi arrastado para cá, está na frente de Dagon, ajoelhado. Olha onde a arca dele está. Mas, meus irmãos, Deus não pode ser domado, Deus não pode ser domesticado, Deus não pode ser aprisionado. E eles aprenderam isso de uma forma muito didática. O texto vai por 2 vezes dizer que eles se levantaram de madrugada. O quem está se levantando aqui são os sacerdotes responsáveis pelo culto a Dagon. E a primeira coisa que um sacerdote faz logo de manhã, de madrugada, é ir para o templo. Ele está a serviço do Deus dele. E o texto nos diz no versículo 3 que, levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, colocaram a arca na frente de Dagon num dia, no outro dia foram lá para o templo, e quando chegaram lá, o texto diz que encontraram Dagon caído,
mas não uma estátua simplesmente caída. O texto deixa muito claro que ele caiu com o rosto em terra. Ele caiu para frente. A estátua caiu para frente. A arca da aliança foi colocada na frente de Dagon. E Dagon, do alto do seu pedestal, olhava para a arca da aliança aos seus pés. Estava lá o Deus de Israel humilhado. Mas quando eles levantam de manhã, a situação se inverteu. Porque quando eles se levantam de manhã, é a arca que está em pé e é Dagon que está com a cara no chão, humilhado na frente de Deus. Só que vejam como a idolatria, ela cega as pessoas. E como as pessoas não conseguem enxergar os deuses deles fracos. Porque a palavra que usaram lá no versículo 1 foi: tomaram a arca. A palavra que eles usaram no versículo 2 foi: tomaram a arca. Mas Dagon caiu de cara na frente da arca. E agora eles tomaram Dagon. É Dagon que está sendo carregado agora. Dagon não consegue se levantar sozinho. Dagon foi derrubado durante a noite. Durante a noite, Dagon foi humilhado e lançado aos pés do Deus de Israel. E ele não pode ficar em pé sozinho, porque ele tem pés, mas não anda. O texto mostra a humilhação de Dagon no versículo número 3. Olha que humilhação, como um aleijado, como um inválido, como um tetraplégico. Dagon precisa ser tomado e devolvido ao seu lugar. Dagon não faz nada. Ele está sendo devolvido como um boneco que ele é para o seu altar. Mas pode ter sido um vento, não é? Pode ter sido um deslocamento de terra, um abalo na terra. Pode ter sido um simples problema de base que fez com que Dagon caísse. Qual é o problema nisso? As estátuas caem, coloca no lugar e de novo Dagon está exaltado. De novo a arca da aliança está lá humilhada. De novo Deus está subjugado a Dagon. Chega a noite, passa a noite, e o texto repete as mesmas palavras: levantando-se de madrugada. No dia seguinte, pela manhã, chegam os sacerdotes, e como é que está agora? Não, Dagon não está simplesmente humilhado agora. Dagon não está simplesmente de joelhos na presença do Deus de Israel. Ele não está simplesmente humilhado, porque ele foi arrogante de tentar se levantar na presença do Deus de Israel. Ele agora está decepado, que é completamente diferente. O texto nos diz que agora Dagon jazia de bruços no chão. É interessante a expressão jazia, porque agora ele não levanta mais. É a expressão que a gente usa para defunto, notou? Dagon foi humilhado. Eles não acataram a humilhação que Deus deu para Dagon. Agora Dagon foi destruído. O texto nos diz que Deus tirou duas coisas de Dagon. Em primeiro lugar, Deus tirou a cabeça dele. Era uma imagem muito clara. O texto nos diz que ele foi decepado, que a sua cabeça não estava no corpo. Ele foi não só humilhado agora, ele foi executado na frente dos filisteus. E não só ele foi executado, mas ele foi também humilhado, porque ele foi mutilado também. O texto nos diz que as mãos de Dagon foram arrancadas também. Deus está diante dos filisteus dizendo: vocês não compreenderam que só existe um Deus.
E o seu Deus, nesse instante, não tem força nenhuma. As mãos dele estão decepadas para vocês saberem que ele não pode fazer nada contra o Deus de Israel. E para que vocês não achem que é possível algum conserto, a cabeça dele foi decepada para vocês saberem que não existe Deus como Deus de Israel. A humilhação que Deus traz para a idolatria dos filisteus, ela é completa agora. Eles têm um Deus assassinado e com as duas mãos decepadas. Ele não pode fazer mais absolutamente nada. É por isso que o texto diz que só ficou o tronco. Só ficou o tronco. Ah, mas a estátua caiu e se quebrou. Não. Porque as mãos e a cabeça não estavam nem perto do corpo. Estavam lá no limiar da porta, quase lançada fora do templo. Ele rolou, como quem bate com uma espada e a cabeça cai longe. Ele foi degolado em pé e caiu depois. Cabeça e mãos lá no limiar da porta. O que é que uma idólatra faz? Chega, nosso Deus foi derrotado. Não, a gente não pisa mais no limiar da porta a partir de hoje, porque dá azar. Não é legal. E aí, a partir de agora, todo mundo que chegar vai pular a soleira da porta, o limiar da porta. A gente dá um pulinho para entrar na porta. Porque foi aqui que foi encontrada a cabeça do nosso Deus e as mãos dele. Ele não conseguiu se defender durante a noite do ataque do Deus de Israel. Queridos, é ridículo vermos isso, mas é preciso lembrar que quando nós criamos deuses, nós os colocamos na condição em nossas vidas como deuses que têm mais poder e força do que o próprio Deus de Israel. Mas o Senhor nos lembra aqui que qualquer coisa em que nós possamos colocar a confiança, o máximo que isso vai conseguir fazer conosco é nos cegar para as limitações daquilo em que nós colocamos a nossa confiança. O Deus mais famoso e conhecido que existe entre nós é justamente um dos mais perigosos, é a riqueza. Quando o Senhor nos disse que nós não podemos servir a dois senhores, Ele não estava nos mandando escolher entre Deus e Satanás, Ele estava nos mandando escolher entre Deus e as riquezas, porque as riquezas são o Deus mais difícil de ser abandonado. Porque ele tem promessas magníficas, ele tem promessas muito bonitas e ele precisa estar sempre em evidência. É por isso que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque a idolatria com relação à riqueza é muito forte e nos cega porque nós achamos que nossa capacidade de compra, de sobrevivência, tudo está atrelado a dinheiro, quando na verdade o Senhor quer nos destronar esse Deus. Aí quando a coisa aperta, a gente fica dizendo, é o demônio devorador que está tirando. Demônio devorador. Mas sabe por que às vezes o Senhor nos tira? É porque Ele está colocando o Deus da riqueza de bruços na frente dele, para ver se a gente entende que Ele sim é Deus e que os deuses que nós levantamos em nosso coração não valem absolutamente nada. Mas o que a gente faz quando Deus derruba o Deus da riqueza diante dele? Nós o reerguemos, nós o levantamos. E às vezes o Senhor precisa tirar muito mais e degolar a cabeça e nos tirar todas as condições financeiras possíveis, só para que você se lembre que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Passar por dificuldade financeira, meus irmãos, não é necessariamente uma coisa ruim. Às vezes é só Deus derrubando Mamon. Às vezes é só Deus degolando o seu Mamon. Mas como é triste ver, como muitas vezes os crentes, diante de um Mamon caído, com o rosto em terra, o reerguem. E quando veem Mamon com o seu pescoço quebrado, suas mãos arrancadas, eles param de pisar no limiar da porta. Eles arranjam outro jeito, para não se submeter ao Senhor, para não confiar no Senhor.
Queridos, o Senhor nos convida a lembrar de que nenhum ídolo se coloca acima do nosso Deus. E por isso mesmo, um Deus que não pode ser domado, não vai se submeter também aos idólatras. Ele não só não se submete aos deuses, mas ele também não se submete aos seus adoradores. Versículo de número 6 em diante. Ei, vamos fazer o seguinte, vamos pensar assim, a estátua caiu. Foi tudo em grande equívoco. Acontece essas coisas, não é? Quem nunca perdeu um objeto dentro de casa porque simplesmente ele caiu? Dilatação, calor, frio, a base moveu-se, caiu, quebrou, acontece. Mas agora, a partir desse momento, o Senhor quer mostrar com todas as letras de que ele se levanta e ele não precisa de ninguém para defendê-lo, porque Deus não pode ser manipulado e domado por ninguém. Eles levam a Arca da Aliança para Asdod. Não pode mais ficar na frente de Dagon, porque Dagon apanha toda vez que fica na frente. Deus agora começa a castigar o povo. Vejam o versículo número 6. Eu quero que você note um contraste bem interessante. Versículo de número 4 diz que o que aconteceu com as mãos de Dagon? Elas foram cortadas. Mas adivinha quem ainda tem mão? Versículo número 6. Porém, a mão de quem? Do Senhor castigou duramente. Dagon não tem mãos. E até quando ele tinha, não sabia usar. Mas o Deus de Israel tem mão. E quando a mão do Deus de Israel se ergue, olha o que ele é capaz de fazer. 3 palavras. Castigou duramente os de Asdod, assolou, feriu de tumores. 3 verbos para dizer que quando o Deus de Israel resolve fazer alguma coisa, a mão dele não faz uma, faz 3. Ele faz tudo, ele faz a completude, o trabalho inteiro. O Deus de Israel veio contra Asdod e castigou, assolou e feriu, tanto na cidade de Asdod como na redondeza. O que aconteceu aqui? O texto diz que eles foram feridos com tumores. E aí fica a pergunta, de onde veio esse negócio? O capítulo 6, versículo 4, nos dá uma ideia do que pode ter acontecido. O texto diz assim: então disseram, qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Por que tem rato aqui? Se no capítulo 5 só falou de tumores, o capítulo 6 diz que tinha outra coisa também. No capítulo 6 diz que tinha rato. O que provavelmente aconteceu aqui? O Senhor trouxe ratos para a região. E houve uma peste de rato. Existem algumas doenças que rato transmitem, como peste bubônica, por exemplo. E eles provavelmente pegaram alguma doença dos ratos que estavam lá. Peste bubônica traz inflamações muito sérias nos gânglios, então você fica com a íngua, né, pescoço, íngua debaixo dos braços, íngua na virilha, o camarada fica todo purulento, pus por tudo quanto é canto, e geralmente metade dos que pega morre. Não tem jeito, metade dos que pegam morre. O que foi que aconteceu aqui? Leptospirose também. Então vejam o que foi que aconteceu aqui. Deus enviou ratos e trouxe doença com os ratos. E o texto nos diz que eles tinham tumores. E aí então, versículo número 7 tem uma coisa fantástica. Ele diz assim, olha: vendo os homens de Asdod que assim era, o que é que eles disseram? Finalmente eles entenderam
não fique conosco a arca do Deus de Israel. Por que não? É um espólio de batalha. É o símbolo do que os filisteus ganharam. É o Deus de Israel aprisionado, trazido como prisioneiro para a região. Por que não? Olha a expressão. Não fique conosco a arca de Israel, pois o quê? A sua mão é o quê? É dura contra quem? E contra quem mais? E contra Dagon. Ele chega, gente, tá todo mundo apanhando nessa bagaça aqui. Não dá certo a arca ficar aqui não, porque o Deus de Israel, a gente trouxe ele preso. A gente trouxe ele prisioneiro para cá. Ele veio aqui como prisioneiro. Ele chegou aqui, meu amigo, ele está batendo em todo mundo. A mão dele é dura demais. Ele tem uma mão pesada. Gente, ele botou o Dagon de joelhos. Ele deu uma caceta em Dagon, que o Dagon perdeu a cabeça. Agora está a gente apanhando também. Não deixa esse negócio aqui não. Manda embora. Deus estava aprisionado? Não. Deus não estava aprisionado. Tem um filme baseado numa história da DC, uma visão paralela, chamada Watchmen. E eu gosto do universo do Watchmen, porque ele é diferente do universo, dos outros universos da DC, porque é um universo bem violento e bem duro. Os heróis são maus lá, para vocês terem uma ideia. Entre os heróis, tem um cara que eu acho fantástico, chamado Kolchak. O nome dele vem justamente de um cientista que fez aqueles desenhinhos para os psicólogos fazerem avaliação. Vocês já colocaram aqueles desenhos na sua frente? Você parece com o quê? Uma borboleta. Para mim tudo parece borboleta. Pronto, aí ele tem uma máscara assim. E tem uma hora que Kolchak é preso e levado para uma prisão. E os caras lá, todo mundo foi preso por ele. Hora do refeitório lá, aí eles vão tentar atacá-lo. E na hora que vão tentar atacá-lo, chega um cara enorme do lado dele para atacá-lo. Ele enfia a cara do cara num óleo fervente, quebra todo mundo e bate em todo mundo. E ele olha, vocês não entenderam, não sou eu que estou preso com vocês, são vocês que estão presos comigo. Achei aquela frase fantástica, porque é exatamente isso aqui. Deus olha para os filisteus e diz, vocês não entenderam, não sou eu que estou preso com vocês, são vocês que estão presos comigo. São vocês que estão dentro da jaula com o leão de Israel. Quem deveria estar com medo? Eles dizem, não fica com a gente não. Convoca uma assembleia, 5 príncipes, um príncipe de cada cidade e estado dos filisteus. Vamos fazer uma assembleia aqui. O que a gente faz com essa arca? Vejam, essa arca é o símbolo de que nós ganhamos. É o símbolo que nós vencemos. Nós não podemos simplesmente ficar com medo dela. Isso aqui foi uma coincidência. Dagon caiu. Foi coincidência. Quebrou o pescoço. Foi coincidência também. E esses animais que trouxeram doença para a gente, deve ter sido mais uma coincidência, gente. O que a gente faz? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um rodízio de cidade. Vamos ficar levando a arca de cidade em cidade? Porque assim que a gente levar a arca para outra cidade, o que o pessoal vai ver? Que Dagon é Deus. Que o que aconteceu foi só um probleminha que acontece. Na outra cidade não vai acontecer nada. E aí o pessoal vai ver que o Deus de Israel não fez isso. Vamos fazer isso? Beleza. Próxima cidade, vamos para Gate. Levar de Asdod para Gate. Pertinho. Menos de 20 quilômetros, 19 quilômetros mais ou menos de distância. A gente pega a arca, leva para Gate, e todo mundo de Asdod se cura, e aí todo mundo esquece esse negócio. E então eles pegaram e levaram a arca para Gate. Versículo número 9 diz que depois de terem levado para lá, olha o versículo 9. O que aconteceu? A mão do Senhor foi contra aquela cidade. De novo a descrição. E muito grande foi o terror. E ele feriu. Agora o texto acrescenta outra informação. E ele feriu grandes e pequenos. Ele faz questão de mostrar que quando chega a arca em Gate,
Deus fez a mesma coisa que ele fez em Asdod. Fez a mesma coisa. Deus de novo trouxe o mal para dentro de Gate. Feriu os homens com tumores. E o texto usa a expressão, foi grande o terror. Tinha um desespero nessa cidade. Com questão sanitária zero, tratamento zero, todo mundo doente, morrendo. E tem mais. Versículo de número 9 diz assim: todos eles, grandes e pequenos, não só homens, mas crianças também adoeceram. Crianças também adoeceram. O que é que a gente faz? A gente se submete ao Deus de Israel? Não, a gente muda de cidade de novo. Vamos levar para Ecrom agora. Aí, meu amigo, chegou a hora do protesto. Aí teve uma equipe lá que montou um protesto com faixa. E o texto diz que quando eles foram chegando, os ecronitas exclamaram: que desgraça é essa que vocês estão querendo fazer? Olha aí a expressão. Transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem? A nós e ao nosso povo? Vocês estão querendo matar a gente. Poxa, ele já matou um monte de gente em Asdod. Já matou um monte de gente em Gate. Nós somos a próxima vítima? Como é que vocês fazem um negócio desse? Vocês querem trazer até nós a morte? É isso que vocês querem trazer? Não, a gente precisa de uma nova audiência. De novo, do mesmo jeito que está lá em cima, no texto dizendo que enviaram mensageiros, versículo 8, enviaram mensageiros, de novo congregaram os príncipes dos filisteus, e agora Ecrom não se submete. Ecrom diz: devolvam a arca. Devolver a arca era um sinal de fraqueza, era um sinal de que eles tinham sido derrotados. Isso era justo fazer isso? Eles dizem: devolvam a arca do Deus de Israel e tornem para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Nós não queremos a arca aqui, devolve para Israel. Devolve para Israel. Eu quero que você note que como é que está a situação de Ecrom nesse momento. Imaginou? Você escuta só, você está numa cidadezinha tranquilo, aí o pessoal diz: olha, estão trazendo um negócio aí que já vem de 2 cidades. Das últimas 2 que ele passou, saiu matando todo mundo. Estão trazendo para cá agora. Morre mulher, menino, morre todo mundo. E todo mundo que não morre fica bem mal. Olha o final do versículo de número 11. Porque havia terror de morte em toda a cidade. Não, vocês não entenderam. O coronavírus é pouco aqui. O pessoal estava desesperado. Eles estavam aperreados mesmo. Eles, por que eles estavam tão preocupados? Eles, havia terror de morte por toda a cidade. E a mão de Deus, de novo, a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores. Então, era aquele esquema: ou morre ou fica aleijado. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ninguém escapava. Ou você morria ou ficava sequelado. E então o texto diz assim: e o clamor deles subiu até o céu. Isso aqui é gritos de terror. Porque eles acharam que tinham aprisionado o Deus de Israel, que tinham domado o Deus de Israel. O Deus de Israel se levanta contra os idólatras e os destrói na sua idolatria. Eles tentam resolver os seus problemas, mas eles não conseguem muito longe, porque o Senhor tira. Queridos, o Senhor às vezes nos dá uma rasteira assim também, para que nós nos lembremos de que o Deus de Israel não é só aquele que abençoa, ele também é aquele que castiga, é aquele que disciplina também. E que a disciplina do Senhor às vezes é dura, mas ela é dura justamente para nós entendermos que a mão do Senhor, ela sim, ela é ágil, que a mão do Senhor sim, ela opera, para que nós possamos entender, queridos, de que os deuses não conseguem cumprir nenhuma das promessas que eles fizeram, mas que Deus cumpre cada uma das suas ameaças.
Das frases famosas que a gente escuta hoje nas igrejas evangélicas é: Deus é fiel, bota no carro lá, Deus é fiel, coloca na camiseta, Deus é fiel. Mas os crentes não entenderam que Deus é fiel para cumprir suas promessas e Deus é fiel para cumprir as suas ameaças. Quando o povo de Deus abandona o Senhor e passa a confiar em outras coisas, a ameaça de Deus está sobre eles, e quando Deus tira tudo que os crentes possuem, em que eles confiavam, saúde, dinheiro, parentes e assim por diante, quando Deus tira tudo, os crentes reclamam e Deus está dizendo: eu sou fiel, receba. O Deus fiel castiga os idólatras. O Deus fiel tem uma mão diferente da mão dos ídolos. Porque os ídolos vão te prometer coisas. A riqueza vai dizer: você vai ter muita felicidade. O pessoal até brinca, né? Que dinheiro não compra felicidade, mas compra Nutella, que é quase a mesma coisa. Não, a gente pode conseguir coisas ao redor. Dinheiro vai me dar condições, eu vou ficar mais tranquilo. Afinal de contas, quando é que eu devo casar? Quando eu tiver estabilidade financeira. Deixa eu dizer um negócio para você: você nunca vai ter esse negócio. Isso é uma utopia. Não existe esse negócio não. Não existe estabilidade, só existe um lugar onde é estável: os céus. Porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas firmes estão para sempre. Por que eles estão assim firmes? Porque os seus pés estão sobre uma rocha e os seus passos lhes são firmados. Qualquer outra coisa em que você colocar sua confiança só será um chamariz para que Deus derrame sobre sua cabeça a sua mão. Porque os ídolos vão te prometer coisas, mas não vão te entregar nada. Mas Deus, quando te fizer uma ameaça, tenha certeza, Ele vai cumprir. Quando o povo de Deus confia em coisas, confia em saúde, confia em bens, confia em políticos, confia em amigos e parentes, confia numa boa estrutura que tem ao seu redor, eles serão destruídos. Porque o Senhor é aquele que de forma muito bondosa nos dá umas lapadas de vez em quando. Foi isso que o Senhor fez com os idólatras aqui. Mostrou com todas as letras de que Deus é o Deus que comanda. De que Deus é o Deus que comanda. E Ele jamais é aprisionado. Ele jamais é escravo de ninguém. Queridos, que desafios nós temos nesse instante? Que desafios nós temos para aplicarmos em nossas vidas? Nós precisamos nos livrar da influência evangelical de querer colocar Deus numa coleira. O nosso Deus não pode ser manipulado, o nosso Deus não pode ser aprisionado, o nosso Deus não pode ser conduzido da forma como os homens querem. Queridos, nós precisamos urgentemente entender isso, compreender que não existe Deus que se sustente na presença do Senhor. E como é ridícula e como é triste ver quando o povo de Deus ergue para si ídolos, deuses, e levanta esses deuses como se esses deuses fossem importantes para eles, quando na verdade é o Senhor que é o único Deus que o povo do Senhor deve ter. Nós não podemos olhar para homens, pastores, líderes, qualquer coisa que seja, como um Deus para nós. Nós não podemos confiar neles, nós não podemos colocar neles o nosso coração, porque maldito o homem que confia no outro homem. Nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas, nos bens, nas coisas que nos cercam. Não, meus irmãos, você não pode confiar na sua capacidade, você não pode confiar na quantidade de amigos que você possui, você não pode confiar em nada nesse mundo. Só o Senhor é digno da nossa confiança.
Ele não pode ser subjugado, ele não pode ser manipulado, e ele jamais será manipulado, porque a mão do Senhor é pesada contra aqueles que querem manipulá-lo. Israel aprendeu isso da pior maneira possível, a glória do Senhor foi tirada de Israel. Os filisteus aprenderam isso da pior maneira possível, o Deus deles, e eles ficaram debaixo da mão do Senhor, e a mão do Senhor foi pesada, eles mesmos disseram isso. Mas por que a gente acha que nós seremos diferentes? Porque nós achamos que, como crentes presbiterianos, seremos diferentes. Quando nós colocamos o nosso coração e a nossa confiança em ídolos, nós começamos a achar que Deus pode ser aprisionado, que Deus pode ser manipulado. E o que nós temos como lição hoje é: não, Deus não pode ser manipulado. Deus, ele é selvagem. Ele não pode ser domesticado. Por isso, pare de tentar domesticá-lo. Ele não é o seu gatinho. Ele é o leão da tribo de Judá. Os seus deuses devem cair de joelhos na frente dele. Eles devem ser degolados pelo Senhor, antes que o Senhor estenda a sua mão sobre você. Vamos orar? Senhor, como nós somos estúpidos ao criar deuses para nós. Senhor, como é ridículo ver como nós nos curvamos diante de coisas do mundo que nos oferecem segurança, estabilidade, tranquilidade. Deus, nós te rogamos nesse instante, meu Pai, que se em algum de nós aqui presentes, se em nossos corações nós temos colocado o Senhor abaixo desses ídolos, Senhor, que o Senhor coloque esses nossos ídolos com a cara no chão. Degole-os, ó Senhor, arranque as suas mãos, para que nós não sejamos alvos da mão poderosa do Senhor e nos castigar. Não nos permita, Senhor, sermos cegos diante da mão do Senhor, nos tirando os nossos ídolos, para que no momento em que nós nos encontrarmos diante dos ídolos que nós temos, humilhados, nós possamos, Senhor, imediatamente cair aos teus pés, em humilhação também, e não ficarmos pulando o limiar de porta. Dá-nos graça, Senhor, de não sermos contados entre os idólatras, mas sermos contados entre aqueles que adoram ao Senhor, no nome de Jesus.